Olá, hoje é dia 21 de janeiro de 2026 e é dia de Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco no Maracanã. E assim, a gente normalmente falaria de um jogo equilibrado, de rivalidade no auge, mas O clima é outro, né? é completamente diferente. Não é um clássico qualquer. De um lado, a gente vê um Vasco que começou o ano, assim, de um jeito super planejado, metódico, e do outro, nossa, um Flamengo que chega numa crise inacreditável. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. É um jogo de opostos totais. E é isso que deixa ele tão pesado e tão interessante também. E a nossa análise hoje, ela vai se basear em matérias do GE, do UOL, e é justamente para a gente tentar entender os bastidores. Certo. A gente vai focar bastante no lado do Vasco, sabe? Na estratégia que o clube montou para chegar forte, nessa reviravolta de última hora com um jogador super importante que está de saída, e no que essa partida significa. Pode ser assim, a maior chance do Vasco em anos de virar o jogo nessa rivalidade. Boa, então vamos começar por aí, por essa organização do Vasco, que chama muito a atenção. O time fez 2 jogos no Carioca, né? Mas com 2 caras bem diferentes. Totalmente diferentes. Primeiro, botou os titulares, fez 4-2 no Maricá. Depois, foi com o time todo reserva e empatou com o Nova Iguaçu em 0-0. Isso grita planejamento, né? Grita planejamento e, mais que isso, grita prioridades. Fica muito claro que o Fernando Diniz está fazendo. Ele está usando o Campeonato Carioca como uma pré-temporada de luxo. É uma boa definição. É. Não é só para dar ritmo. É para testar o elenco em situações reais. O primeiro jogo serviu para, ligar os titulares na tomada, sabe? Tirar a ferrugem. O segundo, para observar os reservas, ver quem pode ser útil mesmo. E tudo isso foi um grande aquecimento porque eles consideram o primeiro grande evento de 2026. Que é esse clássico. Que é esse clássico. Internamente, é tratado como a primeira prova de fogo do time principal. E que time principal, né? Se a gente olhar a escalação provável, não tem nenhuma economia sendo feita. A tendência é o Vasco ir com o Léo Jardim no gol. Que vem muito bem. Uma defesa com Paulo Henrique, Cuesta, o Robert Renan, Lucas Piton, o meio-campo com Barros, Thiago Mendes e, claro, a estrela Felipe Coutinho. E lá na frente, Andrés Gomes, Nuno Moreira e David. É um time muito forte no papel. É um time com a cara do Diniz, montado para ter a bola, para agredir, e essa seriedade toda não tá só no papel, tá na cabeça dos jogadores também. Tem uma fala do Léo Jardim, o goleiro, que resume bem o espírito da equipe. O que ele disse? Perguntaram para ele sobre o clássico e ele falou assim: independente do time que for a campo da parte do Flamengo, sabemos que vai ser um grande jogo. Temos que fazer um grande jogo para conseguir a vitória. Parece uma frase de praxe, mas tem um peso aí, né? Tem um peso enorme. Nas entrelinhas ele está dizendo, olha, o caos do lado de lá não importa pra gente. O nosso foco tá aqui. É uma mentalidade de quem se sente pronto, de quem confia no próprio plano. Mas essa preparação toda, essa confiança, sofreu um baque de última hora. Porque essa força máxima que a gente acabou de descrever tem um buraco. Um buraco enorme. Uma peça que parecia certa nesse quebra-cabeça do Diniz, simplesmente sumiu da lista. A pergunta que todo vascaíno está se fazendo: cadê o Ryan? Pois é. Essa é a grande bomba que caiu em São Januário. E a ausência dele não é por lesão, não é suspensão, não é nem opção técnica. É mercado? É mercado. O motivo é que o Vasco está em negociações avançadíssimas para vender a sua maior joia. As fontes apontam que o destino mais provável é o Bournemouth, da Inglaterra. Da Premier League. Exato. Com uma proposta muito forte na mesa, o Newcastle também corre por fora. Ou seja, no meio da preparação para o jogo mais simbólico do ano, o clube está fechando uma venda milionária.
Que loucura o timing disso. E os sinais de que o negócio está praticamente fechado são muito fortes, né? Pelo que as matérias mostram. São claríssimos. O Ryan nem treinou com o grupo nos últimos 2 dias, ficou em trabalho separado. Isso é o sinal clássico de não vamos arriscar uma lesão que pode melar a venda. Claro. E o clube já tá no mercado, né? Buscando o Brenner, sondando o Inestrosa. Ninguém se mexe assim se não tiver certeza que vai perder o jogador. É o famoso fato consumado. E o que é fascinante nisso é o dilema que a situação expõe, sabe? Pro Vasco, como SAF, a venda é espetacular. Dinheiro em caixa. Um caixa gigantesco que financia a temporada, permite buscar reforços. Mas o custo esportivo, imediato, é brutal. Você perde um atacante de velocidade driblador que seria titular absoluto na véspera de um jogo onde cada detalhe conta. É a realidade do nosso futebol. O planejamento esportivo tem que se curvar para a necessidade financeira, para o poder do mercado europeu. Principalmente da Premier League, que chega com tudo. E pro Diniz, vira um problemão para resolver de última hora. Como que ele redesenha esse ataque sem o Ryan? Nuno Moreira e David são os prováveis substitutos, mas as características são outras. Muda a dinâmica inteira, ele perde o fator surpresa, aquele jogador do 1 contra 1 que quebra as linhas de defesa. O ataque, assim, ele fica mais previsível, talvez, mais focado na força do David, na movimentação do Nuno. E a responsabilidade criativa em cima do Coutinho aumenta. Exponencialmente. Ele não vai ter mais aquele garoto veloz para lançar no espaço. O Vasco vai ter que se reinventar taticamente, assim, com 48 horas de antecedência para o seu maior desafio do ano. E essa pressão toda no Vasco para superar a ausência do Ryan talvez seja até pequena perto da pressão que está do outro lado do campo. Ah, sem dúvida. Porque a gente precisa falar do contexto do Flamengo. É algo surreal. É um contraste que beira o absurdo. Enquanto o Vasco planejava metodicamente, o Flamengo fez uma aposta arriscadíssima. Começou o Carioca com o time sub-20. Enquanto o elenco principal fazia uma pré-temporada estendida. Isso. E o resultado dessa aposta foi um desastre. Um desastre completo. Em 3 jogos, o time não venceu nenhum, somou um mísero ponto. 1 ponto. E o mais chocante, hoje o Flamengo entra em campo como lanterna geral do campeonato, considerando os 2 grupos. É uma posição que o clube não ocupa há décadas. Lanterna geral. Isso por si só já seria uma crise gigantesca. Mas a situação é ainda pior, porque o regulamento do Carioca é cruel, né? Muito. Com essa pontuação, o Flamengo corre um risco matemático real de ter que disputar o quadrangular do rebaixamento. Você consegue imaginar o tamanho do vexame histórico que seria isso? É impensável o time mais rico do país, brigando para não cair no estadual. Exato. E foi justamente esse fantasma que fez a diretoria rubro-negra rasgar o planejamento. Eles apertaram o botão de pânico, decidiram antecipar a volta do time principal e do técnico Felipe Luiz. Que é um ídolo, mais um novato como técnico. Exato. Então eles não estão voltando porque estavam prontos. Estão voltando no susto, na pressa, para tentar apagar um incêndio gigantesco e evitar uma humilhação histórica. Então a dinâmica que se desenha é essa. De um lado, um Vasco que, apesar do problema com o Ryan, chega com um plano de jogo treinado, com confiança. Isso. Do outro, um Flamengo remendado, voltando antes da hora, sem ritmo de jogo e com uma pressão psicológica monstruosa nos ombros. É a tempestade perfeita. Pro Vasco nunca, nos últimos anos, o rival esteve tão vulnerável. E não é só a questão técnica da falta de ritmo. É a questão mental. Totalmente. Os jogadores do Flamengo entram em campo com a obrigação de dar uma resposta imediata, de salvar a honra do clube. Qualquer erro, qualquer gol que eles sofram, o nervosismo pode tomar conta. E o Vasco do Diniz, que adora ter a bola, cozinhar o adversário, tem a faca e o queijo na mão para explorar essa ansiedade. Exatamente. Tem a faca e o queijo na mão. E é aí que tudo se conecta, né? Porque esse cenário de um Vasco preparado contra um Flamengo desesperado é o palco ideal para o clube de São Januário tentar acabar com o fantasma que assombra o time há muito tempo. O histórico recente do confronto. Exato. Se a gente der um passo para trás e olhar o panorama geral, a gente entende por que esse jogo é tão
tão crucial para o Vasco. É mais que um jogo. Muito mais. O clube vive um jejum doloroso, quase humilhante contra o Flamengo. A última vitória vascaína foi lá em 12 de março de 2023. De lá para cá, são quase 3 anos. Quantos jogos? Foram 12 jogos, 4 empates e 8 derrotas. É um tabu pesado, sabe? Que mexe com o brio do torcedor e com a confiança dos jogadores. E não foram só derrotas, né? Nesse período aconteceram algumas goleadas que deixaram cicatrizes. Cicatrizes profundas. A torcida não esquece do 6-1 no ano passado, ou de um 4-1 um pouco antes. Não foi uma sequência de jogos apertados que o Vasco perdeu no detalhe. Não mesmo. Foi um período de domínio avassalador do Flamengo, que criou uma espécie de barreira psicológica. Parecia que não importava o que o Vasco fizesse, o resultado no final seria o mesmo. Você usou a palavra certa, barreira psicológica. O 6-1 em especial foi um marco muito negativo. Foi um jogo que expôs uma diferença de patamar, de investimento, de organização, de tudo. Entre os dois clubes naquele momento. Vencer hoje não significa só somar 3 pontos ou quebrar um tabu. Não. Significa, simbolicamente, provar para si mesmo e para o mundo do futebol que essa barreira não existe mais. Que o Vasco, agora mais estruturado, pode e vai competir de igual para igual. É por isso que as fontes estão tratando o jogo de hoje como uma oportunidade de ouro. É a chance de um golpe duplo. Ou até triplo, se a gente pensar bem. Se o Vasco vence primeiro, quebra esse jejum de quase 3 anos e tira um peso gigantesco das costas. O que já muda o astral da temporada inteira. Totalmente. Segundo, ele não apenas vence, mas afunda o maior rival ainda mais na crise, deixando o Flamengo na lanterna e jogando mais lenha na fogueira da Gávea. E o terceiro? E terceiro, seria uma validação imediata e muito poderosa do projeto do Fernando Diniz. Mostraria que o planejamento, a organização, que tudo que foi feito no início do ano dá resultado no primeiro teste de verdade. É a chance de reescrever a narrativa do clássico. Certo. Então, vamos amarrar os pontos principais da nossa conversa. Primeiro ponto. O Vasco não está vendo esse jogo como mais um. A preparação no Carioca foi toda desenhada para chegar nesse momento com o time principal no seu melhor. Isso. Ponto 1 é esse. Ponto 2. Essa preparação ideal foi abalada pela negociação do Rayan. O time perde uma peça-chave de última hora e vai ter que se adaptar na marra, o que adiciona uma camada de dificuldade e imprevisibilidade ao plano. E, por fim, o contexto não poderia ser mais favorável. Esse Vasco organizado, mesmo com o desfalque, encara um Flamengo em crise técnica, de confiança, pressionado pela ameaça de rebaixamento e obrigado a vencer de qualquer jeito. Tudo isso amplifica o peso de um jejum que o Vasco está desesperado para encerrar. Exato. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Uma pergunta que fica pairando sobre o Maracanã hoje à noite. A grande questão é, a saída iminente de uma jovem promessa como Rayan, por mais que seja um ótimo negócio financeiramente, pode ser o golpe na confiança que desestabiliza o time no momento mais crucial, ou a solidez do projeto do Diniz, a maturidade do resto do elenco, com jogadores como Coutinho, Thiago Mendes. Será que isso vai ser suficiente para superar esse obstáculo e transformar a crise histórica do rival numa vitória para lavar a alma do torcedor? É o planejamento contra o caos. É o planejamento contra o caos. E a gente vai descobrir quem vence essa batalha hoje.